Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ProPaz Enem Digital. O nosso compromisso é te ajudar a garantir uma vaga na universidade. E para isso, trouxemos o professor de Química Márcio Lisboa. E o tema, polímeros sintéticos. Em seguida, o professor de História Diego Maia vai falar sobre a história cultural dos povos africanos. E para encerrar o programa de hoje, o professor Fernando Meirelles vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Preparado? Tenham todos uma ótima aula. Alô, galera. Estamos aqui hoje para dar uma dica especial para você sobre química. Falando em química no Enem, moçada, além dos assuntos já tradicionais, né, como a estequiometria, como lá a química geral, nós devemos dar ênfase também a assuntos que não são tão comuns de serem trabalhados no ensino médio, como, por exemplo, água, como, por exemplo, chuva ácida, como, por exemplo, a camada de ozônio, e também falar um pouco das macromoléculas, que nós conhecemos como os polímeros. Então, eu convido você a, comigo, falar um pouco sobre esses polímeros sintéticos. O objeto de conhecimento da nossa aula de hoje é macromoléculas, conhecidas como polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos, eles podem ser trabalhados na habilidade de número 24, que diz utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. O que são polímeros? Os polímeros, pessoal, como nós falamos, são macromoléculas constituídas por moléculas menores. Essas moléculas menores são conhecidas como monômeros. Vamos fazer uma analogia. Imagina que você tem um quebra-cabeça. O teu quebra-cabeça montado, ele seria o teu polímero. E cada peça do teu quebra-cabeça é uma unidade que constitui esse polímero, que nós chamamos de monômeros. Então, quando você organiza esses monômeros, você dá origem a uma macromolécula conhecida como polímero. Aqui nós temos, tá, um polímero muito conhecido, que é o nosso cloreto de polivinila, o famoso PVC. O cloreto de polivinila, ele é constituído por várias moléculas do cloreto de vinila. Então, quando você pega várias moléculas do cloreto de vinila e liga, você dá origem a um polímero conhecido como cloreto de polivinila ou policloreto de vinila, o famoso PVC. O PVC, pessoal, que é o famoso plástico duro. Você tem o PVA, que é o plástico mole, que é o acetato de polivinila, e você tem o PVC, que é o plástico duro, que é o policloreto de vinila ou cloreto de polivinila. Quando nós falamos em polímeros sintéticos, nós temos alguns tipos de polímeros. Por exemplo, nós temos o que nós chamamos de homopolímero. Homo, igual. O homopolímero é um tipo de polímero que é constituído por monômeros iguais. Então, você tem um polímero e todos os monômeros, ou seja, todas as unidades que dão origem a esse polímero são iguais. Daí, então, você está diante de um homopolímero. Existem outros tipos de polímeros que os seus monômeros, eles são diferentes. Então, quando você tem polímeros, tá, em que os monômeros, tá, as moléculas que foram ligadas para dar origem a eles são diferentes, você está diante de um copolímero. Então, vamos de novo. Aqui, convido você aqui. O homopolímero é todo polímero que é constituído por monômeros iguais. O copolímero é todo polímero constituído por monômeros diferentes. Então, basicamente, em relação, tá, à constituição do polímero, nós podemos ter dois tipos, homopolímero e copolímero. Observando aqui o nosso quadro, você observa que o primeiro exemplo lá, a cadeia, tá, ela é constituída por um único tipo de monômero. Tá? Você tem um único tipo de monômero, você tem N moléculas daquele monômero, dando origem a um polímero. Então, nós chegamos à conclusão que o primeiro exemplo mostrado, tá, na tela está representando um homopolímero. Enquanto que o segundo exemplo, você percebe que você tem dois monômeros diferentes. Então, esse polímero,
resultante da união desses monômeros diferentes será um copolímero. Eu peço a você que você tome muito cuidado nesse tipo de classificação, tá? Monômeros iguais dá origem a um homopolímero. Monômeros diferentes dá origem a um copolímero, tá? Em itens do Enem, eles podem trabalhar justamente essas classificações. Lembra da nossa habilidade? Lembra da nossa habilidade? Ele pode utilizar códigos e nomenclatura para caracterizar substâncias, materiais e transformações químicas. Então, a partir da constituição de um polímero, você pode justamente classificar um tipo de material, tá? Então, peço muita atenção. Alô, a galera lá de Rondon do Pará, onde nós estivemos no último final de semana, toma cuidado com esse tipo de classificação. É muito importante, tá? Está relacionado diretamente com a nossa habilidade. Agora, a formação de um polímero, ela também é uma reação química. E como toda reação química, tá? Ela pode ser classificada. Peço que você, junto comigo, você pode abrir a tela, observe, que tanto no primeiro exemplo, quanto no segundo exemplo, os monômeros, eles apresentam duplas ligações entre carbonos. A presença de dupla ligação entre carbonos faz com que esses monômeros sejam monômeros insaturados. Chama a atenção de você. Importante isso. Quando você tem dupla ligação entre carbonos, você tem uma cadeia insaturada. Beleza? E quando você tem polímeros em que os monômeros que deram origem a eles, independente se são iguais ou diferentes, se eles apresentam insaturação, esse polímero, ele é caracterizado como um polímero de adição. E a reação que deu origem a ele é uma polimerização de adição, tá? Como mostra aqui a nossa tela, observa a primeira reação é uma reação em que nós estamos utilizando o cianeto de vinila e o buta 1,3 dieno, dois monômeros diferentes, e além deles serem diferentes, eles são insaturados, tá? Essa reação de polimerização é uma polimerização de adição, por quê? Porque os monômeros, eles são insaturados. Portanto, a borracha sintética que está sendo produzida nessa reação é um polímero de adição. Então, meu amigo, muita atenção. Polímero de adição. Polímero que é obtido a partir de monômeros o quê? Insaturados, independente se eles são iguais ou diferentes. Nós podemos especificar um pouco mais para vocês aqui o seguinte. Eu já sei que a borracha sintética que está aqui, ela é um polímero de adição. Só que eu posso afirmar um pouco mais. Eu posso falar que ela é um copolímero de adição. Por que ela é um copolímero de adição? Porque os monômeros, eles são diferentes. Então, aí eu tenho um copolímero de adição. Polímero de adição porque os monômeros são insaturados. E copolímero porque eles são diferentes. Então, é importante, tá? É muito importante que você tome cuidado na hora que você estiver lendo o teu texto base, na hora que você estiver analisando as informações. Lembra da nossa habilidade, tá? Códigos e nomenclaturas para que você possa caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. A reação de polimerização, ela é uma transformação química. Então, para que você possa classificar essa transformação química, tu precisas dessas informações. Se você observar aqui, na nossa segunda reação, nós temos a formação do polietileno. Polietileno. O polietileno, ele está sendo constituído, está sendo formado ali, pessoal,
somente por moléculas de etileno. Somente por moléculas de etileno. E você percebe que essa molécula de etileno, ela também é insaturada. Ela também é insaturada. Portanto, o polietileno, ele também é um polímero de adição, porque o monômero, a estrutura que lhe dá a origem, elas são insaturadas. Com uma diferença, tá? A diferença, gostaria que você abrisse a tela, a diferença está nítida. Na primeira reação, você tem copolímero de adição, e na segunda reação, que é a produção do polietileno, você tem, tá, um homopolímero de adição. Polímero de adição, porque o monômero ele é insaturado, e homopolímero, porque todas as moléculas do monômero são o quê? Iguais. Aqui ao lado, você está vendo aqui uma caixa d'águazinha, um bebedouro, tá? Estruturas que está relacionado diariamente com o nosso dia a dia, que são feitas do polímero chamado de polietileno. Então você percebe que esses polímeros, eles estão ligados diretamente ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, à nossa vida. Daí a importância, né? Daí ser um tema interessante de ser analisado, de ser trabalhado em itens do Enem. Tá? Lembra da nossa habilidade número 24. Utilizar códigos e nomenclatura para que você possa caracterizar substâncias, materiais e transformações químicas. Então, meu povo, tá aí, tá ligado diretamente. Então, é um tema interessante de ser trabalhado. E uma das formas de produzir polímeros é a reação de polimerização, a polimerização de condensação, a polimerização de adição. Só que nós temos um outro tipo de polimerização, que é a polimerização de condensação. Então, eu convido você a observar comigo a diferença de uma polimerização de adição para uma polimerização de condensação. Na polimerização de condensação, os monômeros, eles podem ser ou não iguais. Mas tem um detalhezinho importante. Na polimerização de condensação, além do polímero que você está vendo aqui, além do nosso polímero que está sendo produzido, você está liberando a água, uma outra substância. Na polimerização de adição, nós só vamos produzir os polímeros. Mas na polimerização de condensação, além do polímero, junto com ele, vai haver a liberação de uma outra substância. Então, toda a reação de polimerização, que você tem o polímero e mais uma substância, é uma polimerização de condensação. Tá? Aqui nós temos uma outra reação de polimerização. Aqui a produção do silicone, né? A produção do silicone, tá? Você observa nessa reação que junto com o silicone está sendo liberado, ó, o ácido clorídrico, HCl. Portanto, a produção do silicone é uma reação de polimerização de condensação. Porque junto com o polímero, você liberou uma outra o quê? Substância. Então, fica essa diferença. É importante, em itens do Enem, ele pode te cobrar a classificação da reação, a classificação da transformação. Polímero de adição, monômeros insaturados, podendo ou não serem iguais. Se forem iguais, homopolímero de adição. Se forem diferentes, copolímero de adição. Polimerização de condensação. Além do polímero, você vai liberar uma outra substância, junto com o polímero. Uma outra forma de nós classificarmos os polímeros é quanto à sua origem. Existem os polímeros naturais, aí nós temos a celulose, o amido, o glicogênio, a borracha natural, a caseína e etc.
Você também tem os polímeros artificiais, né? Borracha sintética, polietileno, poliestireno, PVC, teflon, nylon, poliéster. E quanto à resistência ao aquecimento, eu posso ter os polímeros termoplásticos e os termofixos. Rapidamente, o que é um polímero termoplástico? É um polímero que pode ser reciclado. Você pode reciclar esse polímero. Todo polímero que pode ser reciclado, ele é um polímero termoplástico. E por que ele pode ser reciclado? Porque as cadeias carbônicas do polímeros, elas são independentes. Então, quando você aquece, você não danifica a estrutura da cadeia. Por isso que ele é reciclado. Já o polímero termofixo, as cadeias carbônicas, elas não são independentes. Como elas não são independentes, o aquecimento irá danificar a cadeia. Com isso, ele não será reciclado. Então, termoplástico, reciclado, termofixo não é o quê? Reciclado. Aqui nós temos alguns polímeros que do nosso uso cotidiano. Nós temos aqui, ó, o nylon, nós temos aqui o teflon, nós temos aqui o polietileno, nós temos aqui o ABS, nós temos aqui a borracha natural, nós temos aqui a borracha sintética. Meus queridos, muito importante o tema polímeros sintéticos. Fica a dica, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Fique com Deus. Olá, pessoal. Em nome dos nossos alunos de Marabá, quero saudar a todos os nossos alunos do estado. Estamos aqui para uma aula Enem. Então, preste atenção você que quer passar no Enem. Fica ligado na nossa aula de hoje. Vamos trabalhar ciências humanas e suas tecnologias. O componente curricular é História. E aí nós vamos trabalhar com o objeto de conhecimento História Cultural dos Povos Africanos. Atenção para a competência número 1 e competência número 2. Nós vamos trabalhar agora, nesta aula de hoje, a habilidade 6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, tá ok? É importante que o nosso aluno ele possa entender um pouquinho sobre a realidade da África geograficamente. Então, a gente vai dar um passeio na geografia para a gente poder entender a história cultural dos povos africanos. E aí eu convido você a dar uma olhadinha nesse mapa. Fecha na tela lá e dá uma olhadinha na diversidade natural que influenciou o desenvolvimento humano. Presta atenção na área amarela, os desertos, vermelho, estepes. Na verdade, na tua tela aí pode aparecer de outra cor, mas você tem um vermelho mais escuro com estepes. Você tem as savanas, a floresta, vai linkando com a cor, tá? A vegetação mediterrânea e os oásis. Eu quero que você preste atenção no deserto, tá? Presta atenção que nesse deserto aí, você vai perceber o desenvolvimento da civilização no norte da África, uma civilização muito ligada com o islamismo, principalmente a migração árabe, a expansão islâmica durante a Idade Média. E há um contato dessa civilização com as regiões da Guiné, do Golfo da Guiné. E esse contato vai, inclusive, influenciar culturalmente o Brasil, tá? Mas lembra que nós estamos analisando, primeiramente, a África cultural, tá? Beleza. Tendo analisado esse mapa, vamos prestar atenção agora nesse outro mapa, habilidade 6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Olha só, grupos étnicos africanos característicos. Presta atenção nas coresinhas lá, ó. Sudaneses, bantus, bosquinianos, pigmeus, hotentotes e os dinlóticos, não é? Presta atenção que nessa área amarela, um amarelo claro, você tem uma área em destaque que é reconhecida como África Negra. A África Negra também pode ser chamada de África Subsaariana. Geralmente os alunos confundem, viu? O que é a África Subsaariana, professor? É a África que fica abaixo do deserto do Saara, né? E aí é interessante a gente fazer alguns questionamentos para continuar a nossa aula de hoje.
por que estudar a África? Né? Qual o motivo de eu estudar a África? Será que a África tem alguma contribuição para a formação do nosso povo? E aí é bacana que você, quando analisa esse mapa, você começa a perceber um pouquinho disso. Por quê? Você consegue enxergar ali os bantos, você consegue enxergar a relação com os sudaneses, e isso vai acabar influenciando um pouquinho o nosso país, tá? Dá uma olhada agora nesse outro slide aqui, ó. Como estudar a África? Fecha para mim e leia comigo agora atentamente. Há pelo menos 4 formas de abordar o espaço africano, conforme fatores ambientais, sociais e culturais. Então, fica ligado que você pode estudar a África, tá? De acordo com fatores ambientais, sociais e culturais. Vamos analisar de que forma isso pode aparecer no Enem para você. Número 1, África do Norte, tá? Que é a região onde eu falei para você que houve uma expansão islâmica ali do Egito até a Mauritânia. A África Ocidental, que nós vamos chamar de também, nós também vamos chamar de África Atlântica. A África Oriental, que é aquela região ali do Egito até o Oceano Índico. A África do Sul e a África Central. De uma segunda forma, então, Diego, para facilitar o meu entendimento, vamos lá. A África do Norte, a África Subsaariana, tá? Que é a África Negra, também pode aparecer na tua prova como África Negra, tá? E África do Sul. Uma terceira forma, professor, pode aparecer também na tua prova como África Branca, que é norte. Cuidado, que esse norte pode aparecer setentrional, viu? A palavra setentrional pode aparecer na tua prova. Setentrional, boreal e África Negra, tá ok? Que é a África Sul. E uma quarta forma é a África Mediterrânea, tá? Que é a África também do Norte, está ligado ali com o Mar Mediterrâneo. E a África Oriental, tá? Que é a África do Egito, mais uma vez repetindo para você, até o Oceano Índico, na parte sul. E principalmente, agora eu quero focar, eu quero que você me olhe com muita atenção, África Atlântica. Professor, por que o senhor está dando ênfase na África Atlântica, até colocou ali de vermelho? A África Atlântica é a África que vai acabar influenciando a formação do nosso povo. É dessa região que 90% da população africana que vem para o Brasil, na diáspora, na dispersão africana, na imigração forçada, é de lá que a população africana vem com maior frequência para o Brasil. Então, grava esse nomezinho, porque ele aparece muito nas referências, principalmente ligadas ao Alberto da Costa e Silva, que é um dos principais estudiosos da África e da cultura afro-brasileira, tá? Então, professor, mostra isso no mapa. Vamos analisar o mapa, então. Habilidade 6, mais uma vez, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas no espaço geográfico, tá? Dá uma olhadinha aí nas cores e vai conferindo com os nomes. África do Norte, tá? África Ocidental, África Central, África Oriental e África do Sul. Eu vou pegar agora aqui no visor e eu quero que você acompanhe, tá? Para a gente dar uma analisada bem legal nesse mapa, tá? E nas coresinhas. Tá observando aqui a África do Norte, tá? Ela pode aparecer como África do Mediterrâneo, tá? Ou Boreal Setentrional, tá? Essa África aqui é a que eu falei para você da expansão islâmica, tá? O islamismo vai se expandir nessa região, tá? Porém, existe um contato da religião islâmica através do deserto do Saara. Aqui no deserto do Saara, nessa região que eu estou passando o visor, olha lá, essa região aqui tem o deserto do Saara, que todo mundo sabe. Existia um comércio muito interessante, que é o comércio transsaariano. Professor, comércio transsaariano? Sim, uma relação muito próxima entre os árabes, da parte norte do continente africano, com os impérios da região mais atlântica, da área mais ocidental do continente africano. E eles comercializavam o que, professor? Principalmente ouro e marfim, tá? O marfim vinha dessa região ali do que hoje você chama de Costa do Marfim. Inclusive, 3 costas vão se formar de produtos extraídos. A Costa do Marfim, porque se retirava o próprio marfim. A Costa do Ouro,
uma região que se tirava muito ouro, e a costa dos escravos. Você vai perceber que essa região vai surgir ali do que é Bissau até a Nigéria. 3 costas, a costa do Marfim, a costa do ouro e, em seguida, a costa de escravos. Professor, e qual era o objeto de troca? Essa região dos impérios mandavam o marfim e o ouro, e o que os árabes acabavam oferecendo em troca? Sal, principalmente o sal. O professor trocava sal por ouro, sal por marfim? Sim, lembra que o sal é importante para esses reinos na conservação de alimentos, principalmente na conservação de alimentos, tá ok? Então, você tem um comércio desenvolvido ali no deserto do Saara, e aí você vai chamar esse comércio de transsaariano. Naturalmente, com essa troca comercial, também você vai perceber troca cultural. Agora eu quero que você fique bem atento para essa dica, tá? Atenção lá. Fica atento para essa dica porque vai influenciar o Brasil. Lembra que eu falei que o norte da África, aqui ó, dá uma olhadinha comigo. No norte da África, você vai perceber os islâmicos, uma expansão islâmica, e vai se desenvolver um comércio chamado de transsaariano, com essa região mais ocidental. Naturalmente, o islamismo vai acabar influenciando a região ocidental. Para te ter uma noção, lá na Nigéria se fala Yorubá. E lá na Nigéria, o negro islamizado era chamado de Imalê. Olha lá, Imalê. O que significa isso? Negro islamizado ou islâmico na língua Yorubá. Quando atravessa o Oceano Atlântico em direção ao Brasil, a palavra Imalê passa a ser utilizada como Malê, né? E aí você vai chamar os escravos islamizados em Salvador de malês. Eu acho que você já ouviu falar na revolta dos malês que aconteceu no período regencial. É daí que vem a origem desses escravos, dessa região, dessa troca cultural que provinha do norte da África, dessa África mais norte, dessa África mais setentrional, num comércio transsaariano, chegando até a África Ocidental e na diáspora atravessava o Oceano Atlântico em direção ao Brasil. Assim você vai perceber o surgimento dos escravos malês e a própria revolta desses escravos lá na África, né? Para você ter uma noção dessa história cultural africana, o quanto é diversa, tá? É interessante também perceber que aqui nessa África Ocidental vão surgir 3 grandes reinos, Mali, Songhai, né? E você também vai perceber o reino de Gana, o Império de Gana. Porém, aquelas 3 costas que eu falei para você também se desenvolvem na África Ocidental. A costa do Marfim, de onde se retirava o marfim, a costa do ouro, muito ouro foi retirado daquela região, e a costa dos escravos. Inclusive, quando esses escravos atravessam o Oceano Atlântico para se dedicar à atividade mineradora no Brasil, principalmente a partir do século XVIII, eles já têm o conhecimento das técnicas ouríveis, eles já sabem lidar com o ouro, tá? Professor, mas me diz uma coisa, o que mais eu preciso saber sobre essa região ocidental africana, né? O que mais eu preciso saber? Bom, é interessante perceber que essa área também é chamada de África Atlântica. Foca no texto e foca na imagem, pessoal. Olha lá, lê comigo aí. África Atlântica, esta região ocidental do continente banhada pelo Oceano Atlântico e que teve fortes influências sobre a formação colonial das Américas. Foi a origem dos escravos que partiram para o Novo Mundo. Fica muito atento, tá? Que nós vamos utilizar isso na nossa segunda aula deste conteúdo, que é uma espécie de continuidade, né? Você está vendo aqui a história cultural dos povos africanos e vai ainda ter a aula de cultura afro-brasileira. E aí é importante você perceber que essa África Atlântica ela é fundamental para você entender quem são os povos, quais são os povos que vão formar a nossa identidade, tá? Então fica lá comigo mais uma vez, dá uma olhadinha aqui na tela, ó. África Atlântica, marca comigo as regiões da Nigéria, Benin e Gana. Mais ao sul, Angola e o Congo, tá? Na contracosta da África, Moçambique. São dessas regiões, principalmente dessas regiões,
que a boa parte dos nossos escravos vão ser retirados na chamada diáspora, naquela dispersão forçada, uma imigração forçada que os africanos acabaram sofrendo, tá? E aí é interessante que você perceba quais são os reinos dessa África, quais são os reinos do que hoje é o Benin, do que hoje é Gana. O Benin, no que hoje é Benin e no que hoje é Gana, você tinha o grande reino de Daomé, tá? O grande reino de Daomé tinha uma língua, a língua Jeje. Eles eram meio que aparentados dos nagôs, do que hoje é a Nigéria. A prática religiosa lá era o culto aos voduns, tá? Professor, e o que é o culto? O que é o vodum? O vodum era um deus, ou vários deuses. Existiam vários deuses, vários voduns. E aí o culto ao vodum é o culto da família, é um culto coletivo, ou pode ser um culto do reino, né? Ou um culto da aldeia, é um culto mais coletivo. Diferente do que você vai perceber, por exemplo, na Nigéria. Lá nós temos reinos como Ọ̀yọ́, Ifé, Ketu. A língua é o Yorubá, né? A cultura é Jeje, principalmente. E aí a prática religiosa é o culto aos orixás, né? Esse culto aos orixás ele é mais individual, tá? De acordo com a necessidade da população, ele é um culto mais individual. Se eu tenho uma necessidade com relação à agricultura, eu vou cultuar ao orixá que está ligado a essa questão da agricultura, tá? Quando você vai mais para o sul aqui, ó, na região de Angola, você vai perceber que lá é a cultura banto, tá? E a prática religiosa é o culto aos inquices, que é um culto mais ligado aos antepassados. Pessoal, para finalizar a nossa aula, fica ligado agora. Quando esses africanos vêm para o Brasil, tá? Eles vão acabar se misturando com as práticas religiosas e as culturas da nossa região. Por exemplo, aqui na Amazônia vão se formar culturas híbridas, né? Porque se mistura o culto aos orixás, vodum, os santos, a pagelança, e você vai ter uma cultura, uma religião muito afro-amazônica, né? Isso é muito bacana de você perceber. Isso vai acontecer também em outras regiões do nosso país. Na região de Pernambuco, o Nagô. E no sul do nosso país, no sudeste do nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, você vai perceber lá o banto, o Angola. Mas isso é um tema para a nossa próxima aula. Queria deixar aqui para você que gosta de seguir nas redes sociais, Diego Maia Historiador, no Instagram, tá? Eu tenho várias dicas lá para passar para você. E também tem uma dica importante para você que gosta de assistir vídeos no YouTube. Tem meu canal. Me segue lá no canal, Enem com o Prof. Diego Maia. Mas não te esquece de seguir e clicar no sininho para você ser notificado dos nossos vídeos, tá? Eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante a passar no vestibular. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fala, estudante! Tudo bem ou tudo ótimo? Eu sei, tenho certeza que está tudo ótimo, que você está feliz, está de bem com a vida. Então, muito prazer, satisfação estar aqui com você. Meu nome é Fernando Meirelles, sou de Goiás, estou nessa terra querida, né, aqui do Pará, né, uma terra que eu amo mesmo de coração. Pessoal, nós vamos falar um pouco de ciências humanas e suas tecnologias, mais especificamente filosofia, ok? Que também tem um contexto sociológico. O tema da nossa aula, do nosso assunto aqui hoje é Declaração Universal dos Direitos Humanos na redação. Mas nós sabemos também que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não está somente na redação, mas praticamente toda a prova vai abordar o assunto direitos humanos, ok? E é um pouco disso que nós vamos falar. Espera-se que você tenha muita abordagem profunda sobre este tema? Não, mas que você tenha noções básicas acerca dos direitos humanos, beleza? Então vamos lá? Vamos aqui comigo conhecer um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? O que são direitos humanos? Hannah Arendt, uma filósofa judia exilada nos Estados Unidos, ela fala que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Todos nós somos iguais, mas ao mesmo tempo somos diferentes.
Vou lembrar um pouquinho aqui de uma teoria chamada teoria contratualista, onde nós temos Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, pensadores contratualistas. O que há de comum nesses três pensadores? Eles falam que todos os homens, por natureza, são livres e iguais. Daí, então, o fundamento dos direitos humanos: respeitar, a igualdade de cada ser e, ao mesmo tempo, as diferenças. E é nas nossas diferenças que nós somos todos iguais. Isso é muito bacana. Nas nossas diferenças, somos todos iguais, ok? Então, a prova de redação, ela vai exigir de você uma intervenção na realidade, tá? Na problemática social. E essa intervenção vai solicitar de você um respeito aos direitos humanos. Mas, afinal, o que são direitos humanos? Primeiramente, o que são direitos? Direitos são coisas a que você tem direito, o que é permitido para você, ou seja, liberdades que são garantidas. O que é humano? Somos nós que pertencemos à espécie Homo sapiens e que corresponde a um homem, uma mulher, uma criança, ou seja, pessoa. Então, direitos humanos são todos os direitos inerentes a cada um de nós, seres humanos, independente de raça, de etnia, de credo religioso, etc. Ou seja, todos têm os mesmos direitos. Somos seres humanos, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi proclamada pela ONU em 1948, no dia 10 de dezembro. Década de 40, na verdade, o século XX, por muitos estudiosos e críticos, falam-se que foi o século mais bárbaro, talvez, na história da humanidade. Grandes guerras, grandes regimes totalitários, tanto da esquerda extremista como também da direita extremista. E, consequentemente, a ONU, em 1945, foi criada, já no fim da Segunda Guerra Mundial, e em 1948 ela lança aí, escreve e proclama na mais alta voz o seu principal documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há muitas pessoas que têm uma visão rasa acerca dos direitos humanos. Na verdade, eu acredito que o senso comum muitas vezes tem uma visão rasa, achando que direitos humanos limita-se somente nessa relação de falar de crimes aí na sociedade. Direitos humanos estão aí para defender bandido. Não, os direitos humanos não é um problema da sociedade. Pelo contrário, os direitos humanos são a solução de vários problemas da sociedade, ok? De várias violações àquilo que é o cerne dos direitos humanos. O que é o cerne? A dignidade humana. A dignidade humana, ok? Então vamos lá. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas a outras com o espírito de fraternidade. Pessoal, os princípios iluministas, tá? Os princípios iluministas que vão estar lá na Revolução Francesa são liberdade, igualdade e fraternidade. Todos esses três princípios estão salientados no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha aqui, todos nascem livres, princípio da liberdade, iguais, igualdade e fraternidade, o espírito de fraternidade. Lembra que eu falei aí dos pensadores contratualistas, que eles falam que por natureza somos livres e iguais? Pois é, esses princípios estão tanto na Revolução Francesa, são princípios iluministas, e estão no documento principal da ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Mas sobre os direitos humanos na redação, que é o nosso foco principal, tá? Existe um terceiro artigo de Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos, no qual os corretores de redação, eles vão olhar 7 princípios deste artigo para corrigir a sua redação. Preste atenção nesses 7 pontos principais: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade,
vivência e globalidade e, por último, sustentabilidade socioambiental. Galera, é o seguinte, desrespeitar os direitos humanos vai fazer o seu texto ter nota 0. E nós aqui no Brasil violamos diariamente os direitos humanos. Diariamente os direitos humanos. Quando não é garantido terras aos povos indígenas, no qual nós já estamos atrasados praticamente há 2 décadas sobre a demarcação de terras indígenas, eu estou ferindo direitos humanos. Quando eu desvalorizo a mulher no mercado de trabalho, não tem um salário igual aos homens, eu estou violando direitos humanos. Quando eu não tenho saneamento básico, ou seja, o Estado não garante saneamento básico, é uma violação aos direitos humanos. Quando o Estado não garante moradia, propriedade, quando o Estado não garante educação e etc. Tá vendo aí? Todos esses assuntos são direitos humanos. Lembra que eu te falei que direitos humanos não são um problema? Eles são a solução dos problemas, mas é muito desafiante solucionar problemas neste país que são tão complexos, dentro deste país no qual tem vários Brasis, ok? Então vamos lá, especificando cada princípio do 3º artigo. Dignidade humana envolve o respeito à honra de cada ser humano. Todo ser humano, ele tem o direito de ser respeitado naquilo que ele é. A honra, a dignidade, aquilo que é inerente ao ser humano, a cada um de nós. Então, cuidado na sua redação de você ter uma visão muito peculiar, extremista, não uma visão global sobre as diferenças e ferir este princípio. Se você ferir este princípio, a sua nota vai ser 0. Ou seja, violar os direitos humanos, ferir os direitos humanos, nota 0. Presta atenção nisso daí. O segundo princípio, o princípio da igualdade de direitos, está ligado à justiça social. Envolve não só tratar a todos como iguais, mas também dar a cada indivíduo a atenção e a importância que merece, percebendo as necessidades individuais. Estudante, há uma ideia de que justiça social é uma distribuição igual, e não é. Lógico que nós somos iguais e temos os mesmos direitos, mas ao mesmo tempo nós somos diferentes. Então não é possível fazer sempre justiça social dando sempre igual a todos. Como eu vou tratar igual pessoas que são diferentes? Não é possível eu tratar pessoas diferentes de maneira igual. Compreende aí? Eu tenho que dar a cada um o que cada um merece. Aristóteles já falava isso na Grécia Antiga, ok? Então dá a cada um aquilo que ele merece. Isso é fazer justiça social. Por isso que existem leis específicas, leis de cotas raciais, cotas sociais, e as cotas não são só para o ingresso à universidade. Existem vários tipos de cotas, né? Quando eu reservo vaga para portadores de necessidades especiais, é cota. Quando eu tenho vagas em estacionamento para idosos, isso é cota. Então, isso é respeitar e dar direito àquilo que convém a cada um. Isso é justiça social, ok? O próximo princípio, o reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Significa levar em conta a diversidade. Como nós bem sabemos, o Brasil é feito, né, por 3 etnias, por 3 povos diferentes, pelo menos. Nós temos aí a matriz africana, a matriz europeia e temos a matriz indígena. Ou seja, o Brasil é um país mestiço, é um país totalmente multifacetado culturalmente, seja aí na questão do próprio povo, seja na cultura no geral. Então, é necessário respeitar as diversidades de cada povo. É saber que as pessoas são diferentes e que todas elas merecem respeito. Então, presta muita atenção no seu texto. O ano passado, o tema sobre intolerância religiosa. Se você vai carregado de uma moral bem específica, ou seja, daquilo que você compreende como certo dentro do seu universo,
facilmente você vai ferir os direitos humanos, porque você está desrespeitando as diferenças, as diversidades que existem, ok? O próximo princípio, a laicidade do Estado, envolve respeitar a liberdade religiosa. Neste país, qualquer pessoa tem o direito de manifestar o seu culto religioso ou de nem ter culto religioso, de ser ateu ou ateia. Beleza? Então pensa nisso daí. Não é a sua verdade que você vai colocar, né, ali no texto. A sua verdade de forma peculiar, de forma restrita. Você tem que ter uma vivência global sobre a sociedade. E isso também é um dos princípios que vem logo depois deste. O princípio agora da democracia na educação. Todos têm direito à educação, seja ela a educação básica, seja ela a educação profissional, seja ela a educação superior e etc. Todos têm direito à educação. E não é somente o acesso à escola, não é somente, é garantir que as crianças, jovens, adolescentes permaneçam dentro da escola e permaneçam com qualidade. Olha aqui, embasam a construção de condições de acesso à permanência ao direito educacional. Permanência, nós temos um país, o Brasil, um dos países que mais tem evasão escolar. Então todos têm direito de ter escola e de permanecer na escola. O próximo princípio, o princípio da transversalidade, vivência e globalidade. Na proposta de intervenção social, você pode usar de sua própria vivência para apontar soluções, no entanto, globais. Lembra que eu falei que você não pode ter uma visão própria no sentido do seu universo restrito? Você tem que ter uma visão global? Sim, você pode, né, na sua proposta de intervenção, falar das suas experiências, das suas vivências, mas de forma global, beleza? E por fim, sustentabilidade socioambiental. Nós sabemos que sustentabilidade só existe em 3 esferas que estão juntas: a esfera ambiental, a esfera econômica e a esfera social. Separar uma dessas 3 esferas, a sustentabilidade ela não existe. Isso a ONU já deixou claro, né, no seu texto sobre sustentabilidade ambiental, social e econômica, que em si é a própria sustentabilidade. É garantir que as próximas gerações possam usufruir de tudo isso que o planeta, né, propõe. Quando eu falo de sustentabilidade aqui, socioambiental ou também econômica ambiental, eu estou pensando também na questão da pobreza. Eu não vou acabar, né, ou melhor dizendo, eu não vou ter sustentabilidade se eu estou construindo, se eu falo, o Estado está construindo pobreza, se ele está mantendo a pobreza, é necessário acabar com isso. Consequentemente, eu falo de sustentabilidade. É importante salientar que não se espera, como eu falei no início da nossa aula, que você domine saberes específicos sobre o tema dos direitos humanos, mas que você demonstre que sua educação formal, durante todo este processo até o ensino médio, deu conta de prepará-lo para o exercício da cidadania, ok? Vamos só pensar uma questão aqui, né, dentro da prova de múltipla escolha, para vocês enxergarem que os direitos humanos não estão somente na redação, mas permeia toda a prova. No ano passado, na segunda aplicação, vamos lá, foca aqui na tela. O processo de justiça é um processo ora de diversificação do diverso, ora de unificação do idêntico. A igualdade entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual eliminação de discriminações e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo reconhecido como idêntico. Uma natureza comum do homem acima de qualquer diferença de sexo, raça e religião. Norberto Bobbio, Teoria Geral da Política, a Filosofia Política e as Lições dos Clássicos. De acordo com o texto, a construção de uma sociedade democrática fundamenta-se em: opção A, a norma estabelecida pela disciplina social; B, a pertença dos indivíduos à mesma categoria; C,
a ausência de constrangimento de ordem pública. D, a delimitação das esperanças na condição humana. E, por fim, a garantia da segurança das pessoas e valores sociais. E aí, estudante, qual é a letra correta? O que você pensa aí? Qual é a letra correta? Vamos focar mais uma vez aqui. Para você, qual é a letra correta acerca dos direitos humanos dentro dessa perspectiva que Norberto Bobbio nos apresenta? Resposta certa, letra B, a pertença dos indivíduos à mesma categoria, ou seja, todos nós pertencemos à mesma categoria no sentido de que todos somos seres humanos. Comentário da questão. O ato de considerar a existência de uma natureza humana comum abre espaço para que todos os seres humanos sejam considerados portadores de uma mesma dignidade. Lembra do princípio primeiro? Dignidade humana? É nesse sentido que se pode criar uma sociedade democrática e que respeite a diversidade cultural. Então, essa questão, ela envolveu aí pelo menos dois princípios, o da diversidade e o da dignidade humana. Então, todos os princípios, eles estão presentes na prova, não somente na redação. Então, fique atento, jamais as questões vão desrespeitar os direitos humanos. Agora, a redação, ela te dá abertura para que você desrespeite os direitos humanos. Então, tome muito cuidado com isso, beleza? Galera, é isso daí. Eu desejo a você uma boa prova do Enem. Paciência, tranquilidade, autoconfiança. Você é capaz, você merece e você pode. Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.